os quatro pilares da nossa fé. Quero falar sobre isso um pouquinho com você agora. O primeiro pilar, ou o primeiro fundamento da nossa fé é arrependimento. Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesus, quando iniciando o seu ministério, ele fala assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes em Deus. Então, o primeiro fundamento é o arrependimento. Jesus, quando iniciou seu ministério, a primeira coisa que ele falou para as pessoas era: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo, o tempo se cumpriu. Então, o primeiro pilar da nossa fé é arrependimento. O segundo pilar é a própria fé em Deus, ou o crer em Jesus. Olha o mesmo texto de Marcos, capítulo 1, versículo 15, que fala: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, fala logo após, arrependei-vos e credes em Deus. Então, o crer em Deus, a fé em Jesus segue o arrependimento. Então, a pessoa se arrepende dos seus pecados e logo após ela precisa crer. Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, creia que ele é real e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, o arrependimento e logo após a fé. O terceiro pilar é a graça de Deus. O que nos salva, meu querido, é a graça. Mas para que eu possa acessar a graça, eu preciso me arrepender, crer em Jesus, e a fé em Jesus me dá acesso à graça. Entendeu? Eu me arrependo dos meus pecados, eu creio em Jesus e eu sou alcançado pela graça de Deus. Efésios capítulo 2 e versículo 8 fala isso. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, arrependimento, segundo pilar, fé em Deus, terceiro pilar, graça. A graça nos alcança, logo após nos arrependemos e cremos em Deus. O quarto pilar, que é extremamente importante para nós, é a segunda vinda de Cristo. Então, eu me arrependo, eu creio em Deus, quando eu creio em Deus, a graça me alcança e a graça me salva, então agora eu espero, eu aguardo ansiosamente a segunda vinda de Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 28 fala isso. Olha só o que diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os nossos pecados, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, Cristo, a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 9, versículo 28, está falando que aqueles que se arrependeram, aqueles que creram, aqueles que foram alcançados pela graça, eles estão aguardando, esperando ansiosamente pela segunda vinda de Cristo. E essa é o fundamento, é a caminhada de todo cristão: arrepender-se dos seus pecados, crer em Jesus, permanecer em Jesus crendo, ser alcançado pela graça que nos salva, porque é pela graça que eu sou salvo, não é pela minha bondade, não é pelos meus méritos, não é pela minha eloquência, não é pelas minhas conquistas, não é pelos meus troféus, não é pelo aquilo que eu tenho como intelecto, pelas minhas faculdades, não. É pela graça, e quando eu sou salvo pela graça, então agora eu aguardo, eu espero ansiosamente pela segunda vinda do Senhor. Amém, querido? Se arrependa dos seus pecados. Creia em Deus, que Ele existe, que Ele é real e que Ele é galardoador, que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Seja abraçado pela graça de Deus. Não confie no seu braço, não confie em você mesmo, confie em Deus e na graça de Deus, no favor de Deus, porque a graça de Deus nos ajuda, nos fortalece em nossas fraquezas, para que o poder de Deus habite em nós. Então, aguarde todos os dias ansiosamente a segunda vinda de Cristo. Deus abençoe. Compartilhe com outros esse vídeo. Se inscreva em meu canal. Em nome de Jesus.